Toda a massa atrai. Toda a massa. E aí, jovens? O meu nome é Professor Mate e eu vou ser um dos estagiários que vai ficar com a turma de vocês esse bimestre. Eu queria gravar para vocês 2 aulas sobre gravitação. A primeira vai ser uma revisão sobre coisas que vocês viram no bimestre passado, com foco em 2 grandezas físicas super importantes, que é a força gravitacional e o campo gravitacional. Essa é a aula que você está vendo agora. A segunda, a aula que eu vou gravar depois, vai ser sobre a matéria do 4º bimestre, o bimestre que vocês vão começar agora, que vai falar principalmente de energia potencial gravitacional e órbitas. Já pega um papel aí, que apesar dessa aula ser de revisão, ela vai ser difícil. Porque eu quero apresentar para vocês um pouco de matemática. É difícil mesmo, mas vocês precisam saber como que foram as equações desenvolvidas na história da ciência para a gente conseguir prever o comportamento dos corpos celestes. Para a gente conseguir olhar para os planetas e ver como eles funcionam, para onde eles estão indo, e essas coisas vão envolver conta. Então pega um papel aí, vai ser um pouco difícil, mas por isso que eu estou gravando. Você pode ver de novo, depois a gente tira umas dúvidas, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Vamos começar a aula então. Seguinte, me diz o que aconteceria se a gente pegasse um asteroide parado e colocasse ele perto do planeta Terra. Aconteceria isso. O planeta Terra vai atrair o asteroide para perto. Ele vai falar: vem asteroide, vem em mim. E o asteroide vai vir e ficando cada vez mais rápido até ele se chocar com o nosso planeta. Essa atração vem de onde? Por que a Terra atrai? Ué, você sabe, é por causa da gravidade. É por isso que a gente chama essa atração de força gravitacional. É o nome de uma força que aparece de atração por causa da gravidade. O que tem de mais louco nessa força, pessoal, o que eu acho que não é intuitivo para ninguém, é que ela não é, escuta bem, ela não é uma força que aparece só entre planetas. Ela é uma força que aparece entre todos os objetos que têm massa. Por isso, toda a massa atrai toda a massa. Não entendeu? Então eu explico de novo. A ideia é o seguinte: o planeta Terra tem um pouco de massa. Pouco não, tem muita. Tem 6 vezes 10 a 24 quilos de massa, mas esquece isso por enquanto. O asteroide também tem massa. Então a Terra, que tem massa, atrai o asteroide, que tem massa. E o asteroide também atrai a Terra, porque os dois têm massa, né? Então um atrai o outro. É a famosa terceira lei de Newton, ação e reação. O que é contraintuitivo dessa história não é bem esse caso. É o fato de que qualquer coisa que tem massa faça isso. Então, por exemplo, a Terra atrai outros planetas, a Terra atrai objetos menores, tipo o seu corpinho atrai outros corpinhos, tipo, sei lá, uma caixa de suco de coco, bem gostosa essa marca, inclusive, e todas as coisas que têm massa se atraem. Eu não sei se você tá sentindo essa atração aqui entre eu e você. Então, essa atração é atração gravitacional. Brincadeira. Ai, que besteira, não sei nem do que eu tava falando. Mas voltando. Então, a força gravitacional é uma força que aparece entre 2 objetos com massa. Quanto mais massa eles tiverem, mais forte é essa força. E quanto mais longe eles estiverem, bom, aí evidentemente mais fraca fica a força, né? Porque a gravidade começa a não ser sentida mais a tão longas distâncias. É por isso que a conta que a gente criou para descrever o quão forte é essa força é essa fórmula aqui. Calma, eu sei, essa fórmula é complexa, mas ó, vamos ir devagarinho que a gente entende. O que aconteceu foi assim: em 1700 e alguma coisa, um físico muito inteligente chamado Newton intuiu que existiam leis da gravidade que funcionavam para explicar toda a gravidade no universo inteiro. Por isso que a lei que ele criou, que é essa aqui, chama-se Lei da Gravitação Universal. Ela funciona para qualquer 2 corpos. Só tem uma condição para você conseguir pensar nessa força, nessa atração. Os corpos têm que ter massa. Bom, mas o que não tem massa também, né? Então assim tá fácil. É por isso que nessa conta aqui, você tem a massa 1 e a massa 2. São a massa dos 2 corpos que estão se atraindo. Tipo, aqui a Terra e o asteroide. Tá vendo? Agora, aquele número ali embaixo, que está elevado ao quadrado, é a distância entre esses planetas. Ó, pensa assim, pensa desse jeito. Se você tem uma conta e você coloca um número embaixo, quanto maior o número embaixo,
menor fica o resultado dessa conta. Vê se você concorda comigo. Tipo, 1 sobre 2 é pequeno, certo? É meia torta. Agora, 1 sobre 4 é menor ainda. 1 sobre 8, menor ainda. Então, essa distância que está aqui embaixo, ela está aqui embaixo porque quanto maior a distância entre os planetas, menor é a atração gravitacional que eles sentem. Isso é uma verdade experimental, tá? Não é um negócio assim que a gente deduz de algum outro lugar. Não, a gente fez experiência, o Newton viu vários resultados tabelados de um físico lá da época dele, chamado Kepler, um pouco anterior a ele, viu que fazia sentido falar que essa distância era inversamente proporcional e ele foi lá e colocou nessa conta aqui. Esse quadrado que está ali embaixo também é simplesmente uma constatação experimental. Aí, a última coisa esquisita nessa conta é essa letra Gzona aí na frente. Essa letra Gzona chama-se constante da gravitação universal e ela é uma constante. Ela é só um número. Ela é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Vou colocar aqui na lousa para vocês. Mas não se preocupa também muito com ela. Para que ela serve? Ela serve só para corrigir unidade. O que acontece é que massa, quando a gente estuda na física, a gente gosta de usar quilo. E distância a gente gosta de usar metro. Então, se você fizer essa conta sem esse Gzão, você vai fazer quilo vezes quilo sobre metro vezes metro, aí fica tipo quilo ao quadrado sobre metro ao quadrado, e isso não é exatamente a mesma coisa que Newton, não é a mesma coisa que a unidade que a gente usa para o estudo de forças, que é o Newton. Então a gente coloca esse Gzão simplesmente para dar essa facilitada. Essa facilitada não, essa corrigida nas unidades. Ai, Mate, tá muito difícil, não entendi. Ó, vem aqui com um exercíciozinho, a gente vai fazer uma aplicação disso aqui fácil para você ver como fica essa conta e para que ela serve. Dá uma olhada. Ok. Pessoal, eu tava lendo outro dia que a NASA acha que no ano 2095, a NASA que falou isso aqui, vai passar um asteroide bem perto da Terra, que eles chamaram de asteroide 2010 RF12. Chama 2010 porque ele já passou uma vez perto da Terra, lá em 2010, mas ele não bateu na Terra e os caras da NASA estão achando que ele vai passar de novo perto da Terra lá em 2095. E quando eu li essa notícia, eu fiquei curioso e pensei, poxa, quando esse asteroide passar, quão forte será a força gravitacional que a Terra vai fazer sobre o asteroide? E eu queria convidar vocês a tentar resolver essa pergunta comigo. Tipo, já que a gente conhece um pouco desse asteroide por causa da NASA, será que não dá pra gente adivinhar quão forte será a atração gravitacional que a Terra produzirá nesse asteroide? Então, olha só como é fácil. Tem tudo a ver com a força gravitacional que a gente acabou de estudar. Primeiro, a gente precisa saber algumas informações sobre a Terra e sobre o asteroide. Rapidamente, você dá uma pesquisadinha no Google, abre a Wikipédia e vê que a massa da Terra vale 6 vezes 10 a 24 quilogramas. E você vê que a massa desse asteroide, só procura aí na Wikipédia mesmo, 2010 RF12, você vai ver que essa massa é 500 toneladas. É bem pesadão esse asteroide. Mas na verdade 500 toneladas até que é pouco para asteroide, viu? Tem asteroide muito maior. E você dá uma olhada lá na Wikipédia também, e você vê que a NASA disse que a distância que esse asteroide passará da superfície da Terra, daqui ó, da superfície, de onde a gente está, essa distância, a NASA acha que vai ser 79 mil quilômetros. Tudo isso a gente consegue obter na internet, e a gente também consegue obter na internet que a constante da gravitação universal vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma ao quadrado. Aí qual que é a coisa legal? A coisa legal é que se você tem tudo isso na internet, você agora consegue usar a fórmula que o Newton descobriu para a força gravitacional para deduzir o quão forte será essa atração lá em 2095. A fórmula que o Newton deduziu é que a força gravitacional vale a constante da gravitação universal vezes a massa de um dos dois corpos que estão se atraindo vezes a massa do outro corpo que está se atraindo dividido pela distância que esses dois corpos vão estar ao quadrado. Então a gente agora pega essas informações e vê se a gente consegue resolver essa fórmula para descobrir a força gravitacional. Bom, vamos lá. Então, começa colocando a constante, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Isso é válido sempre, 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 sempre. Aí você vai colocar a massa da Terra. A massa da Terra vale 6 vezes 10 a 24 quilos. Então você vem aqui e coloca 6 vezes 10 a 24 quilos. Você vai fazer uma multiplicação aqui no final. Pode pagar o quilo se quiser, mas tem que lembrar que a gente pôs em quilos. Agora, a massa 2 seria a massa do asteroide, que é quem está sendo atraído pela Terra. Só que cuidado, ó, a massa do asteroide é 500 toneladas. Só que a gente colocou a massa da Terra em quilos. O que será que é o certo? Será que é colocar em tonelada? Será que é colocar em quilo? Ou tanto faz? É fácil de ver que tonelada não pode. Porque, afinal, a constante da gravitação universal, o Gzão, ela está em newtons metro quadrado por quilo ao quadrado. Lembra? Ela só foi criada para consertar as unidades que você coloca nessa conta. As unidades dessas grandezas. Que unidades? Metros e quilogramas. Então, você não pode colocar
uma massa em toneladas, porque senão esse Gzão não dá conta de converter essa unidade que você usou. Ela não combina, entendeu? A gente criou essa constante para sempre funcionar com metros e com quilogramas. Então tem que pôr tudo em quilograma. Aí eu não sei se vocês sabem, mas será que vocês sabem quantas quilogramas tem em 500 toneladas? Uma tonelada é tipo o peso de um fusquinha. Ele é 1000 quilos. 1000 quilogramas. 1000 quilogramas. Então 500 toneladas são 500 dessas toneladas, né? Cada uma pesando 1000 quilos, que significa que são 500.000 quilogramas. Então agora sim, pode colocar lá 500.000 quilogramas. E tô olhando aqui e já tô vendo que tem um monte de zero na conta e também tem essas coisas aqui com notação científica. Tem muito aluno que tem dúvida com essas notações científicas. Eu explico daqui a pouquinho como a gente vai fazer esse negócio. Mas por enquanto ainda falta colocar o número que fica embaixo dessa fórmula, que é a distância entre os planetas ao quadrado. 2 cuidados que a gente tem que ter aqui, hein? Primeiro, essa distância é de fato esses 79.000 quilômetros? Não, não é. Não é. A distância que a gente sempre usa para calcular a atração da gravidade é a distância entre o centro dos corpos. Então é essa distância aqui, assim, ó. É essa toda que eu estou desenhando agora ali no desenho. Se a gente pensar que o asteroide lá não é muito grande, a gente pode falar que essa parte da esquerda não dá problema nenhum, que a gente já está medindo meio que em relação ao centro do asteroide. O problema é que quando a gente percebe isso, a gente precisa levar em consideração que tem também o raio da Terra aqui, de brinde, de distância a mais que na verdade o asteroide está. Porque você está medindo até o centro, então o raio da Terra tem que ser levado em consideração. E é fácil de ver por que a gente precisa levar o raio da Terra em consideração, né? Pensa que se você tivesse encostado na Terra e fosse fazer essa conta para achar a sua força da gravidade, que puxa você para baixo, você ia colocar zero aqui embaixo? Não, né? Porque você não está a uma distância de zero da Terra, você está a uma distância de R do centro da Terra. Bom, mas quanto vale esse R? Esse R vale 6.400 quilômetros. De forma que aquela distância que a gente tem que colocar ali embaixo, na verdade, é a soma desses dois números, que dá 85.400 quilômetros. Se quiser, a gente pode aproximar isso para 85.000, vai, para ficar um pouquinho mais fácil a nossa conta. Afinal, é a gente que está querendo fazer essa conta, a gente pode fazer as aproximações que a gente quiser. Bom, e agora? E agora tem um outro problema. A gente vai colocar essa distância aqui, aproximado para 85.000, mas temos o mesmo problema que a gente teve com a massa, de que o Gzão, a constante da gravitação universal, pede que a distância seja colocada em metros, não em quilômetro. Então tem que converter de quilômetro para metro. E quantos metros tem em 1 quilômetro? 1 quilômetro é o equivalente a 1.000 metros. Então é parecido com como a gente passou de toneladas, né? A gente pega esse número, coloca ele 1000 vezes maior aqui embaixo, e daí pronto, corre para o abraço. 85, vamos aproximar para 85.000 quilômetros, então mais 3 zeros, para estar em metros. E isso tudo a gente tem que levar ao quadrado, e agora sim a gente está pronto para resolver essa conta. Muita matemática, eu sei. Se precisar ver de novo essa parte, para ver se entendeu tudo que eu fiz. Bom, vamos continuar a conta aqui então. Como é que fica essa conta? A primeira coisa que eu cuidaria é de simplificar essa quantidade muito grande de zeros para eu não ter que ficar escrevendo toda vez 0, 0, 0, 0, pensar tudo em notação científica. A gente pode começar pensando isso fazendo uma multiplicação entre 10 a menos 11 e 10 a 24. Quanto dá 10 a menos 11 vezes 10 a 24? Bom, como você está multiplicando bases iguais, você pode falar que a resposta mantém a base, então ainda tem uma resposta na base 10, só que com os expoentes somados. Menos 11 mais 24 dá 13. É a soma de menos 11 e 24. E deixa o resto como estava. Então ficou 6,67 vezes 6, eu vou pôr o 6 verde aqui para frente, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Aí vezes 5 com todos esses zeros aqui, que a gente já vai ver como que a gente resolve eles. E embaixo a gente tem 85 mil, 35 milhões ao quadrado. E agora? Agora a gente pode pegar esses 5 milhões aqui, 500 mil, e a gente pode escrever ele em notação científica. Esse 5.500 mil, escrito em notação científica, é 5 vezes 10 à quinta. 5 vezes 10 à quinta. Porque o 10 à quinta é como se fosse um banco de zeros. Você tem 5 zeros para guardar aqui na conta, então você coloca 10 à quinta. Aí a gente já pode fazer esse 10 à quinta multiplicado por 10 a 13, mantém a base, soma os expoentes, e essa conta fica força gravitacional igual a 6,67 vezes 6 vezes 5 vezes 10 a 18, que somei 13 com 5. E embaixo eu já vou também fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. Vou usar a notação científica para escrever aquele número ali embaixo como 85 vezes 10 a sexta, tudo isso ao quadrado. Lembrando que fazer uma coisa ao quadrado significa escrever ela vezes ela mesma. Então isso seria 85 vezes 10 a sexta vezes 85 vezes 10 a sexta. E em cima aquela conta lá, 6,67 vezes 6 vezes 5
vezes 10 é 18. Bom, os dois 10 a sextas ali embaixo, multiplicados, ficam 10 a vezes 10 a 12. E como você está fazendo uma divisão agora de 10 a 18 por 10 a 12, o mesmo processo que você fez de soma dos expoentes, como é uma divisão, agora você subtrai, porque são processos inversos. Então, a força gravitacional fica todos aqueles números, que eu já lido com eles daqui a pouquinho, que é 6,67 vezes 6, vezes 5. Aí embaixo mantém aquele 85, aquele 85. E aquele 10 vai ficar vezes 10 a sexta. Novamente, porque o 10 a 18, subtraído com 10 a 12, dá 10 a sexta. Beleza. Agora que a gente chegou aqui nesse ponto, vai chegar a hora da gente começar a fazer as contas mesmo e ir aproximando o que for possível, né? Então, vamos lá. O que a gente faz agora? A gente pode fazer o 6,67 vezes o 6, que eu já fiz essa conta antes, tá? Você montaria ali, bonitinho. 6,67 vezes 6. Mas eu já fiz várias vezes essa conta e eu sei que ela dá quase 40. Dá muito, muito, muito próximo de 40. Então, vou aproximar e falar que essa multiplicação dá 40. Aí eu vou multiplicar isso por aquele 5 vermelho. Depois dividir por 85 vezes 85 e ver quanto dá. Bom, 5 vezes 40 é fácil de fazer, 200. Ih, esqueci o 10 a sexta, né? 10 a sexta, pronto. 5 vezes 40 é fácil de saber quanto é 200. Então isso aqui vai ficar 200 sobre 85 vezes 85. Pega um cantinho aí do papel, faz essa conta, tenho certeza que você sabe fazer. Eu já fiz aqui também no meu papel e eu vi que isso dá 7.225. 7.225 é a multiplicação de 85 por 85. E agora a última etapa, basta fazer essa divisão do 200 com 6 zeros, ou seja, 200 milhões, dividido por 7.225. Eu fiz aqui no cantinho do meu papel quanto dá essa conta e eu vi que dá 27.681. Se a gente quiser dar uma aproximada só para ficar um pouco mais fácil de escrever esse número, a gente pode falar então que a força gravitacional ficou, aproximando para cima, 28 mil newtons. Olha só, é com essa força que o asteroide seria atraído quando ele passar pertinho aqui da Terra. Para vocês terem uma noção, o chute mais poderoso registrado no Guinness World Record é de 15 mil newtons. Então, essa atração da Terra, da Terra sobre o asteroide seria quase o dobro de 2 chutes do mais poderoso chute que a gente já fez aqui na Terra. Nem é tão grande assim, né? Você pensaria, pô, devia ser maior. Mas não é tão grande, provavelmente porque o asteroide vai passar muito longe da Terra, aí não vai ter muito risco dele cair. Só que pra gente saber se ele vai cair ou não, seria interessante a gente saber o efeito dessa força, né? Dessa não, né? Da força que a gente calculou. Tipo assim, tá bom, então a Terra vai atrair o asteroide com 80 mil newtons, com 28 mil newtons mais ou menos. Agora, o que essa força faz? O que vai acontecer com o asteroide? A gente viu lá na simulação que quando uma força gravitacional, assim como qualquer força, age sobre um corpo, o efeito disso é o aparecimento de uma aceleração. A aceleração que nesse caso chamaria-se aceleração da gravidade. A aceleração, pessoal, é o quanto a velocidade de um corpo vai mudando. O que a gente viu lá na nossa simulação foi de que quando você deixa a simulação tocar, esse asteroide que no começo tinha uma velocidade de 0, ele começa a cair em direção à Terra cada vez mais rápido. Ele vai ganhando velocidade até que ele bate super poderoso e faz um puto impacto. Então, o que isso significa? Isso significa que mais interessante ainda do que achar essa força seria achar quanto seria a aceleração que a Terra geraria no asteroide. Para ser mais exato, não é a aceleração que a Terra geraria no asteroide. É a aceleração que a atração gravitacional, que a força gravitacional, produziria no asteroide. Como é que eu faço isso? Bom, eu uso a segunda lei de Newton, a lei mais importante de toda a física, que fala que F igual a ma. Essa fórmula justamente é a fórmula que nos indica, que foi deduzida a partir do fato de que a consequência de uma força é o aparecimento de uma aceleração. Toda vez que você tem uma força resultante agindo sobre um corpo, ele sempre vai acelerar com uma certa intensidade, com uma certa quantidade de metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente quer descobrir essa aceleração que age no asteroide, basta a gente ver a força que está agindo no asteroide, de 28 mil newtons, e igualar isso à massa em quilos do asteroide, lógico, a gente está estudando o asteroide, que a gente tinha anotado lá no começo da página, que era 500 toneladas, então 500 mil quilos, vezes a aceleração. Divide por 1000 dos dois lados para fazer essa conta. E a aceleração dá, portanto, 28 dividido por 500. 28 dividido por 5 seria a mesma coisa que 5,6. Aí faltaria dividir por 1000, por 100. Então isso daria 0,056 metros por segundo ao quadrado de aceleração.
Muito pouquinha aceleração, muito pouquinha. Provavelmente a gente não tem com o que se preocupar com base nesse asteroide. Olha só, a gente acabou de usar a nossa conta, a gente acabou de usar a nossa física para ver que a gente não tem que se preocupar com o apocalipse acontecendo em 2095. De fato, a NASA fala que tem só uma chance de 5% de o asteroide cair no nosso planeta. Baixinho, né? Entendeu, meu amiguinho volumoso? É isso. Filosoficamente, o que é essa fórmula? O que você está descobrindo? Essa fórmula é um jeito que o Newton inventou de sintetizar as informações físicas de relevância numa atração gravitacional. Era um jeito dele pegar as massas que ele sabia que era importante, as distâncias que ele sabia que era importante, e juntar tudo num número só, que é a força gravitacional. E para que serve achar essa força gravitacional? É só para achar a aceleração. É para achar o quão acelerado o corpo fica. E por que isso é importante? Porque a força em si, pessoal, não é uma grandeza realmente observável. Você não consegue medir uma força experimentalmente. Não é louco isso? Mas de fato, se você parar pra pensar, quando você fala que tem uma força ali, quando você tem uma força ali, você tá falando que tem uma força. Você já viu essa força? Você consegue medir essa força? Você já viu uma força alguma vez na vida? Pondo uma camisa, indo pro shopping, falando, eu vou trocar esse suéter aqui, que tá meio largo, que eu ganhei de Natal. Você nunca viu. Você nunca viu, porque força não é observável. O que é legal, o que é de fato útil, é a aceleração. É o quão acelerados os corpos ficam, quão mais rápido eles vão ficando por causa da força. Então a relação é essa. A força gravitacional é uma quantidade em newtons que você coloca ali, se for a força resultante, você pensa que ela gera uma aceleração, e é essa aceleração que tem relevância para nós. E como é que você acha essa aceleração? F igual a ma, que também foi o Newton que formalizou, né? Ele também foi ele que escreveu. Não escreveu desse jeito aqui não, mas escreveu de um jeito que seja equivalente. Então, pensa só. Se você tem uma atração gravitacional, você descobre quanta força tem. Se só tiver essa força agindo sobre o corpo em questão, você fala que essa força é igual a massa vezes a aceleração e acha o quão acelerado o corpo vai em direção ao outro, abraçar o outro. Nossa, calma, se força não é observável, ele é só coisa que gera aceleração, será que força existe mesmo? Ixi, tô brisando, desculpa aí pessoal, esquece o que eu falei, esquece que força existe, não tem discussão nenhuma. Mas depois se alguém quiser conversar mais sobre isso, a gente pode conversar. Mas o que eu queria falar agora? Já sei. Eu tava conversando então com vocês que a importância de achar uma força é que ela gera uma aceleração. E como você acha essa aceleração? F igual a ma. Aí eu consigo fazer uma coisa interessante aqui com vocês, ó, pensa só. Se eu descobrir a força que age sobre um corpo, usando a fórmula da gravitação universal, se só tiver essa força, você vai lá, faz a conta, descobre a força, que nem o exercício que a gente acabou de fazer. E se eu igualar ela em F igual a ma, já com a própria conta, olha só o que acontece. Você consegue dividir por uma das massas dos dois lados. Qual massa é essa? É a massa do corpo que você está estudando. É a massa do corpo que sofre a aceleração que você está querendo descobrir. A gente já pensa um pouco melhor o que isso significa. Mas o interessante é perceber, então, que se então a gente está falando de uma aceleração gravitacional, o quão acelerado um cara fica perto de um planeta, a conta para essa aceleração direto, se você quiser achar a aceleração direta, é essa conta que sobrou aqui, ó. A gente chama essa aceleração gerada apenas pelo efeito gravitacional de aceleração da gravidade ou de campo gravitacional. É a mesma coisa. A aceleração da gravidade e campo gravitacional é exatamente a mesma coisa. E ela é um valor numérico do quanto acelerado um corpo fica quando ele está na influência da gravidade de algum planeta, não precisa nem ser um planeta, né? Será uma estrela, ou só da minha gravidade aqui, porque eu sou gordão, então eu tenho bastante gravidade. É para isso que serve pensar nessa aceleração. Colocando um pouco de número vai ficar mais fácil, ó. Vem comigo. Pega o planeta Terra e pensa na massa dele. Pensa na distância que alguém está quando ele está na superfície da Terra. Qual é a distância que ele está do centro da Terra? Bom, essa distância é o próprio raio da Terra, né? Vocês não têm que saber esse valor de cor, mas esse raio vale 6.400 quilômetros, mais ou menos. Então, você tem essa distância e você tem a massa da Terra. Faz a conta que a gente acabou de deduzir para aceleração neste ponto aqui. Faz a conta. Vou fazer aqui rapidinho na minha cabeça. Isso aqui dá 9,78 mais ou menos. Ou, se quiser aproximar, 10. Essa aceleração dá 10 metros por segundo ao quadrado. É a famosa aceleração da gravidade. E o que ela está te indicando? Essa é a parte importante. Ó. Escuta bem, meu amiguinho volumoso. O que ela está te indicando? Ela está te indicando que se alguma coisa estiver neste ponto, na superfície da Terra, ele vai sentir uma aceleração que veio de onde? De onde veio a aceleração? Da gravidade. Ele vai sentir uma aceleração
que vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. É o quão mais rápido ele vai ficando se você derrubar ele de um prédio ou coisa assim. Ah, e que corpo é esse que você vai colocar ali perto da Terra? Qualquer um, mano. Se você derrubar uma maçã do telhado, ele vai cair com essa aceleração. Se você derrubar uma bola de boliche do telhado, ele vai cair com essa aceleração. Se você derrubar sua mãe do telhado, ela vai cair com essa aceleração. O que pra mim é maravilhoso. É a coisa mais louca de toda essa matéria. De que todos os objetos na superfície da Terra caem com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Não importa a sua massa, importa a sua massa da Terra, porque na conta não tem a massa do corpo, só tem a massa da Terra. Olha o quão doido é isso. Você não acha que coisas mais pesadas deviam cair mais rápido? Você não acha que uma bola de boliche demora menos tempo para cair no chão do que, por exemplo, um pedaço de papel? Na real, não é verdade isso. Na real, todas as coisas do planeta Terra sofrem a mesma aceleração da gravidade. Ó, vamos fazer um experimentozinho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Oi, pessoal. Eu vim aqui fora para derrubar dois objetos com massas diferentes e mostrar para vocês, para ver se um deles cai mais rápido do que o outro. Os dois objetos que eu vou jogar é esse livrinho aqui, ó, que é mais grosso do que o meu pai quando ele decide me xingar, e essa toalha que eu usei para me banhar hoje de manhã. Olha só. Calma aí. O livro caiu mais rápido? Alô? Alô, senhor presidente? Avisa o Newton que ele tá errado. Avisa que eu fiz o experimento aqui em casa do livro e da toalha. É esse mesmo, ele que me falou. E os dois não caíram com a mesma velocidade. Avisa ele que tem que mudar essa história aí de física. Calma, pessoal. Calma. Não é bem assim. É que, na verdade, a aceleração da gravidade é a mesma para todos os corpos. Mas a resistência do ar, não. A gente esqueceu de considerar que também existe uma resistência do ar nesses dois objetos. E a toalha, deixa eu ver se tá aqui. E a toalha tem coisas nela, tipo a geometria dela, por exemplo, que faz o ar bater nela de uma maneira diferente do que ele bate no livro. Então o que acontece é que essa resistência do ar fica mais forte na toalha do que no livro, ou ele tem mais efeito na toalha porque a toalha é mais leve, e daí ela acaba demorando mais tempo para chegar no chão mesmo. Mas confia em mim, se a gente fizesse esse experimento sem ar, se a gente tirasse todo o ar da Terra e levasse só em consideração a aceleração da gravidade, todos os corpos cairiam com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Se você quiser ver isso na prática, não quer confiar em mim, não gosta de mim, tudo bem. Eu vou pôr aqui um clipezinho daquele vídeo famoso do astronauta derrubando o martelo e a pena lá na Lua. A coisa é a mesma, né? A gravidade é menor, porque a gravidade é da Lua, mas como lá não tem ar, dá pra ver que essa aceleração fica igual pros dois objetos. Dá uma olhada. Drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Tá vendo? A aceleração ficou igual para os dois objetos, independente da sua massa. Então a gente fala que o campo gravitacional ali naquela região não importa, ele não leva em consideração a massa dos objetos, só a massa da Lua. E a distância que você tá, né? Eu falei que a aceleração é igual, mas depende se você tá perto ou longe do centro do objeto celestial que você está estudando. Se é a Lua, o Sol, a Terra ou qualquer coisa desse tipo. Vamos fazer mais um exercício agora sobre campo gravitacional para a gente mostrar como é que essa distância aí faz diferença no valor da gravidade. Vamos lá. Beleza, pessoal. Então, olha, um último caso aqui pra gente estudar juntos. Vocês sabiam que em 2012, um cara chamado Felix Baumgartner, uma coisa assim, pulou de fora da estratosfera do nosso planeta? Então, olha que louco. O cara foi patrocinado pela Red Bull. Sabe que a Red Bull te dá asas e tudo mais? E a Red Bull montou um balãozão pro cara ir a uma altura de 40 quilômetros acima da superfície terrestre. 40 quilômetros é muito alto. Tipo, você já estaria sem conseguir respirar, saca? Porque você já chegou lá na estratosfera. Então ele pulou de uma altura muito, muito, muito absurda, mas tudo bem, tá tudo certo, tá? Ele pulou com paraquedas e tudo mais. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Nessa altura de onde o cara pulou, quanto vale a aceleração da gravidade terrestre? Então, quanto vale a aceleração da gravidade terrestre? Essa é a pergunta que a gente tem que resolver. Então, teriam dois jeitos da gente fazer, né? A gente podia primeiro pensar que a força da gravidade age sobre o Félix lá em cima, que tem essa força da gravidade, a gente poderia tentar descobrir essa força e depois tentar descobrir quanto seria a aceleração que essa força produziria, ou a gente já pensa direto naquela igualdade que a gente acabou de deduzir e pensa que a aceleração da gravidade que vai aparecer lá em cima, ou o campo gravitacional,
vale Gzão vezes m sobre d ao quadrado. Esse Gzão é a constante da gravitação universal, vale 6,67 newtons metro quadrado por quilo ao quadrado. Essa distância é a distância do ponto em questão até o centro da Terra, até o centro do planeta que está gerando a atração. Então, seria essa distância aqui. Deixa eu manter a cor aqui bonitinha. Deixa eu ver, vamos fazer de marrom. E essa massa não é a massa do Félix, hein? Cuidado. Essa massa aqui é a massa do planeta Terra. É a massa do planeta, ou do astro, ou da coisa, que está gerando essa atração gravitacional. Que nesse caso é o planeta Terra. Então a conta que a gente tem que fazer para achar a aceleração da gravidade é 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes a massa do planeta Terra. Aí você vai lá no Google, pesquisa quanto é a massa do planeta Terra. Você vai achar que vale 6 vezes 10 a 24 quilos. Então você coloca aqui 6 vezes 10 a 24 quilos. Dividido pela distância. Ops, tinha esquecido de anotar a distância ali. Pela distância ao quadrado. Que distância é essa? Não é o 40 quilômetros. Não, essa distância é a distância do ponto que a gente está estudando até o centro da Terra. Então seria os 40 quilômetros mais o raio da Terra, que você vai lá no Google, dá uma pesquisadinha e descobre que vale 6.400 quilômetros. Então a distância total que existe entre o ponto em questão e o centro da Terra é 6.440 quilômetros. Passando isso para metro, temos 6.440 mil metros. E isso tudo a gente tem que elevar ao quadrado. Agora, para terminar, a gente faz a conta na calculadora. Eu vou fazer aqui rapidinho para vocês, só para a gente acabar rapidinho esse negócio. E você vai ver. O certo seria a gente fazer a conta bonitinho, né, pessoal? É que eu quero mostrar para vocês logo a resposta desse negócio para ela não ficar muito longa. Mas a resposta que isso aqui dá na calculadora é 9,56 metros por segundo ao quadrado. Olha só que coisa louca, né? O cara subiu lá no alto. Ele caiu tão do alto, que na queda dele ele chegou a passar da velocidade do som. E mesmo assim, a aceleração da gravidade lá era muito próxima de 10. É quase a mesma que a gente sente aqui, perto da superfície. É porque, na verdade, o cara está a 40 km acima da superfície, é praticamente nada quando você pensa no tamanho do raio da Terra. É uma diferença muito sutil, uma coisa muito boba. Então a gravidade caiu só de 9,7 alguma coisa para 9,5 alguma coisa, com toda essa altura, que parece muito alta, mas que não é tanto assim. Ah, então a gente tem que ir muito mais no alto para a gente começar a sentir alguma diferença, né? Vamos fazer o seguinte, só para treino, só para ver se ficou de vez. Quanto valeria essa aceleração se ele tivesse a uma altura da superfície que é igual ao raio da Terra? Então se ele estivesse tão longe da Terra, que ele está no total a 2 raios de distância do centro do nosso planeta. Então essa distância total aqui, 2 vezes maior do que o raio da Terra de fato. Essa distância D. Bom, aí nesse caso a conta, para a aceleração naquele ponto, caso a gente queira descobrir a aceleração nesse ponto, a gente faria Gzão vezes a massa da Terra sobre a distância ao quadrado, sendo que essa distância, nesse caso, seria 2 vezes o raio da Terra, que é 6.400 km. 2 vezes isso dá 12800 km. Faz a conta ali, fica 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 6 vezes 10 a 24, sobre 12800, com 3 zeros a mais porque a gente está passando para metros, elevado ao quadrado. Agora sim. Se você faz essa conta aqui bonitinho, você vai chegar numa aceleração da gravidade naquele ponto, valendo 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mais ou menos, tá? Estou sempre aproximando aqui. Mas agora sim a gente viu uma diminuição interessante na aceleração da gravidade. Ela ficou 4 vezes menor do que ela seria na superfície. E na verdade isso faz sentido, porque é o fato dessa aceleração da gravidade ficar 4 vezes menor que fez o titio Newton colocar esse quadrado aqui na distância. Porque pensa comigo, ele descobriu, ele intuiu, ele deduziu, que se você dobra a distância que você está estudando do planeta, a força ela cai em 4 vezes mais, se você dobra a distância. Tipo como se tivesse feito ao quadrado, né? O que você fez com a distância aconteceu ao quadrado na força. É por isso que na fórmula tem esse quadrado, porque isso é uma verdade experimental. Mas tudo bem, é só o resultado da conta aqui que a gente está analisando e está estudando. Uma coisa muito interessante, na minha opinião, sobre esse resultado, é que ele indica que, assim, você pode continuar indo cada vez mais alto, cada vez mais longe da Terra, e essa aceleração, ela nunca de fato vai ficar zero. Olha que doido, se você fizer uma distância maior ainda, tipo uma distância 10 vezes maior do que o raio da Terra, você tiver num ponto... Se você tiver num ponto onde essa distância aqui fica 10 vezes maior que o raio da Terra, fica 6,400,000 metros. Aí se você fizer a conta para achar a aceleração da gravidade nesse caso, você ia encontrar um valor que é 0,1 metros
por segundo ao quadrado. Uma aceleração bem baixinha, mas ela ainda existe. Ela ainda existe. E é isso que eu tô querendo dizer, olha que coisa doida. Não importa o quão alto você vá, sempre vai ter um resultadozinho dessa conta. Porque não importa o quão grande você faça essa distância C, essa conta aqui sempre dá um valor. Mesmo que seja bem pequenininho, ele sempre dá um valor. Então, você nunca consegue escapar da aceleração da gravidade de um planeta. Por isso que você também, mesmo estando muito longe do Sol ou muito longe da Lua, você também é atraído em algum nível por todos esses planetas. Toda massa atrai toda massa. E pronto, é isso. Facinho, facinho, quero carinho. Perceberam? Então, chega por hoje, vamos acabar essa aula. Isso aqui era a revisão do bimestre passado, então é bom que vocês estejam bem craques, porque a aula que vem, o próximo vídeo que eu vou mandar, aí sim, ele é da matéria do quarto bimestre. Então, fiquem ligados. Tchau!